E o São Paulo, com uma quantidade, Ivan, absurda de desfalques. A gente até produziu uma tela para mostrar, e aí tem aquela incompreensão. A gente fala, o que acontece de diferente no departamento médico e de saúde do São Paulo em relação aos outros times com tantos lesionados, com tantos jogadores fora de combate? Oscar, Lucas, Arboleda, Enzo Dias, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Ian Francisco, André Silva e assim vai, né? Cada um aí com a sua especificidade, com o seu problema, mas parece que é só no São Paulo que a gente tem um contingente tão elevado de atletas do DM. Não é de agora, né? Porque o Luiz Zubeldia deixou o São Paulo, quando ele começa a perder um jogador atrás do outro, o time perde rendimento, ele é trocado. O Crespo, na primeira passagem dele em 2021, a mesma coisa. Naquela oportunidade, o São Paulo decidiu emendar uma temporada na outra para conquistar o Campeonato Paulista. Conseguiu atingir o objetivo, mas depois a conta chegou e o time começou a cair na tabela de classificação e ele foi trocado. É curioso, porque existem lesões que o clube não consegue controlar, como uma lesão de LCA, por exemplo, mas existem também as lesões musculares. O Marcos Antônio, por exemplo, que é o principal jogador do São Paulo, principal jogador de linha, mais uma vez por conta de uma lesão muscular, se eu não me engano é a terceira, está fora. Então, o São Paulo, o grande fracasso do São Paulo na temporada foi não conseguir colocar em campo os principais jogadores em momentos decisivos. Hoje é um momento importante, porque é o principal rival do outro lado na casa dos caras. E outra coisa que me chamou bastante atenção, ontem o Rui Costa, diretor executivo, concedeu uma entrevista. Nossa Senhora, aquela pérola, né? E aí o companheiro Alexandre Silvestre, da TV Gazeta, falou até que o São Paulo precisaria calçar as sandálias da humildade para tentar, de alguma forma, colocar a casa em ordem, principalmente do ponto de vista financeiro. E ele fez ali uma explanação, o Rui Costa, a respeito do São Paulo desde que ele chegou em 2021 até hoje. São 5 anos de gestão. E ele disse que o São Paulo é uma referência. Em determinados setores, o São Paulo ainda é uma referência. Eu gostaria que vocês me ajudassem. O São Paulo já foi uma referência em vários setores. Em quais setores hoje o São Paulo ainda é uma referência, senhores? Nada. No seu tempo, o Refis era um departamento de excelência do São Paulo, né? Uma referência, como diz o Ivan. O Refis, o primeiro CT, ninguém tinha CT, o São Paulo tinha CT. Daí ninguém tinha CT da base, o São Paulo tinha CT da base. O São Paulo era usado como uma referência na parte organizacional do time, não só no futebol, mas na parte política também, na parte de... Todo mundo atrasava salário, o São Paulo não atrasava. Todo mundo tinha problemas de relacionamento e o São Paulo não tinha. Então, mas nesse departamento, que muitos clubes estão chamando hoje de departamento de saúde, que engloba o DM mais fisiologia, fisioterapia, assim por diante, engloba tudo, é um combo, né? O São Paulo sempre foi uma referência, de lá para cá é um negócio... Cacá, e até eu posso falar com bastante propriedade disso, porque a gente estava falando de MBA, o meu TCC do MBA foi a relação econômica, não era tanto das lesões, mas a relação econômica dos clubes que gastavam com jogadores que não estavam em atividade. Então, você tem um cara que ganha 500 mil por mês, o cara fica 3 meses parado. Então, quanto vale investir na estrutura para você não ter esses caras machucados ou o cara voltar mais rápido, né? Os principais investimentos do São Paulo na temporada, Oscar e Lucas, ficaram mais fora. Mais fora do que dentro. Mas o que eu vejo é que o São Paulo... Quando a gente fala de departamento médico, eu entendo o departamento médico como o departamento que recupera jogador. Quem machuca jogador é a comissão técnica, no meu entendimento. Claro. Porque o cara dá um overtraining, ou o cara põe... o cara tá com problema e tá machucado e quer jogar. Então, a gente põe a culpa no departamento médico, mas quem machuca o jogador não é o departamento médico. O departamento médico pode ser criticado que demora na recuperação, não tem estrutura, aí é outra coisa. Mas o que eu vejo, e principalmente no São Paulo, é que os treinadores que passaram por lá, que machucavam os jogadores. E daí é muito fácil também o Zubeldia chegar e falar, ninguém recupera e eu tive que ir embora. Mas, cara, como que ele dá o treino? Como que ele usa esses jogadores? Será que ele não está abusando da saúde desses jogadores? Ontem até perguntei em relação ao Pedro, se não foi o overtraining, o fato dele voltar para treinar caso dele não. E quebrar no treinamento. O caso dele não foi, né? Ele não estava treinando no campo. Veio a treinar depois só.
Mas, ô, Kaká, esse negócio do São Paulo aí começa lá atrás, viu? Esse problema do São Paulo. São Paulo, vale lembrar, na primeira década desse milênio, ganhou, na sequência, Campeonato Mundial e 3 brasileiros. E aí começou a história do soberano, do Jason. E aí os dirigentes se acomodaram naquilo, né? E veio o Juvenal Juvencio, que deu um golpe, né? Se perpetuou no poder e acabou com o São Paulo. E o Rosenberg estava dizendo, né? Aí em Itaquera, predomínio total de São Paulo, com 6 vitórias e um empate. São Paulo não perde de jeito nenhum. O retrospecto recente é favorável ao São Paulo, né? São Paulo vem levando vantagem sobre o Corinthians. Historicamente, o Corinthians leva vantagem sobre o São Paulo, né? É engraçado porque existe um triângulo, depois a gente fala sobre isso, que é curioso em termos de freguesia no futebol de São Paulo. Agora, Kaká, eu queria falar sobre o Memphis, né? A Holanda jogou na segunda-feira. Vários jogadores ontem, em Palmeiras e Flamengo, fizeram voos praticamente bate e volta da América do Norte e da Europa e jogaram. Danilo voltou em voo de carreira, chegou no Rio de Janeiro 4 horas antes do jogo, entre Flamengo e Fluminense, e disputou o segundo tempo inteiro da partida. Então, assim, o Memphis precisa jogar, né? Precisa jogar e jogar bem, precisa ser mais decisivo, muito mais decisivo do que ele vem sendo. Ele veio no avião fretado, sozinho, com a aeromoça, tomando champanhe. No teu tempo, você não tinha avião fretado para você vir sozinho tomando champanhe, ou tinha? Não, tinha nada. Você vai reclamar do quê? Nem avião a gente tinha. Pegava jogo no interior, era 6, 7 horas de ônibus. Kaká, o Bernardo falou bem, cara. O cara tem que querer jogar. O cara tem que querer jogar. O cara tem toda essa estrutura para chegar, né? E ele tem que chegar. O Danilo queria jogar. O Danilo fez de tudo para jogar. Sim, ele tinha jogado na terça-feira, um dia antes, né? Agora, se ele quisesse uma desculpa, ele fala, não dá, tô cansado, voo de carreira, tô com o fuso horário, né? Desculpa tem. Mas o clube tem condições de cobrá-lo? Ivan, mas aí a partir do momento em que ele veste a camisa, ele tem de vestir a camisa literalmente. Eu Você está dizendo com condições você. por quê? Porque o Corinthians está devendo dinheiro para ele. A informação é essa, não é? Eu concordo com você. Ele teria que ser mais profissional e ficar à disposição, certo? Defender o clube que ele é funcionário. Sim. Bom, a partir do momento em que o jogador não parece estar muito afim, o clube vai lá e, opa, eu pago o teu salário para você jogar. E aí? Então ensina o contrato, né? Acho que é melhor para todo mundo, é mais digno. Entendeu? Né? Mas eu acho que tem um limite nessa de você cobrar o jogador para jogar. Porque o jogador tem desculpa para não jogar. Né? Eu acho que tem argumento. Ele fala, joguei na Holanda, estou cansado e tem a regra XPTO que me garante que eu não posso jogar entre tantas horas. No caso dele, a regra já foi cumprida, né? Então, daí eu acho que tem. Só que eu acho que é uma questão mais de vontade, cara. De caráter e de querer vestir a camisa mesmo. Porque se o cara quer jogar, o cara vai de jegue, e vai de ônibus, e chega e joga. Agora, quando o cara não quer, ele usa desculpa. E a última partida do Memphis na Neoquímica Arena foi pífia contra o Ceará. Contra o Ceará foi um horror. Aliás, o time do Corinthians foi um horror naquela partida. O Gustavo Henrique foi centroavante praticamente do time do Corinthians. Era só cruzamento na área. O Ceará jogou fechadinho, puma, a bola voando o tempo todo. E o Gustavo Henrique tornou-se a arma mais letal ofensivamente. Um zagueiro. Mal demais. A gente tem uma tela na briga pelo ataque do Corinthians, colocando o Yuri Alberto, o Guinegão e o Memphis. A gente vai tentar ler para você aí, que talvez tenha alguma dificuldade, porque a tela é muito extensa, né? E tem muitos números aí. Então vamos começar ali na primeira linha. O Yuri Alberto jogou em 51 jogos, 38 como titular. O Memphis, em 45 jogos, foram 36 como titular. E o Guinegão, em 20 jogos, 11 como titular. Aí, essa segunda linha me parece muito importante, número de gols e assistências. O Yuri Alberto são 16 gols com 2 assistências. O Memphis, 9 gols e 10 assistências. E o Guinegão, 5 gols e 2 assistências. Aí a gente tem números aqui de minutos para marcar, finalizações para marcar, grandes chances, né? Percentual aqui,
o Yuri Alberto 34%, o Memphis 27% e o Guinegão 100%. Passes decisivos, o Yuri 0,6%, o Memphis 1,5% e o Guinegão 0,4%. Ô Jamel, acompanhando esses números, dá para tirar alguma conclusão em relação ao fato do Memphis não estar tendo aproveitamento dentro da expectativa, né, que ele criou? Cara, eu acho que você vendo esses números aí, o Guinegão tem jogado de titular. Né? Porque, cara, as chances de gol, a efetividade dele, 100%, é uma coisa muito rara. As chances que ele teve de gol, ele meteu para dentro, ele fez, né? Então, é aquela diferença que a gente fala. Será que a qualidade técnica inferior do Guinegão não compensa com a vontade, com a entrega, o comprometimento? E é melhor ter um jogador comprometido com o time e dando 100% do que ter um craque que está ali por estar, né? Então, é aquela continha, né, Kaká? Se você for ver o custo-benefício desses jogadores, o Guinegão não dá nem para comparar com os outros, né? O que ganha e o que produz. Esse é mais um ponto desfavorável em relação ao Memphis, né, Ivan? Na verdade, eu acho que o Guinegão, ele disputa a posição com o Memphis. Porque o Garro joga um pouquinho mais atrás como um articulador. E o Garro, aliás, né, também tomou um cartão nos acréscimos, né? Mereceu uma multinha. Mereceu uma multinha, né? Claro, Mereceu uma multinha. Concordo. E o Yuri Alberto é um centroavante, o Guinegão não é um centroavante. Então ele disputa a posição com o Memphis. Eu acho pouco provável, tá, que ele apareça na formação principal se o Memphis for para o jogo. Eu acho pouco provável. Até pelo peso. Agora, o Dorival, eu reconheço que ele teve inúmeros problemas desde que ele assumiu o Corinthians. Ele não teve sempre todos os jogadores à disposição. Mas eu acho que ele já tentou de tudo e o Corinthians ainda não tem uma forma clara de jogar. Às vezes ele joga com linha de 3, às vezes com linha de 4, ou com um losango no meio campo, 2 atacantes, aquela coisa toda. E eu não vejo assim um Corinthians caminhando para uma consistência que possa deixar o torcedor animado para chegar bem contra o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Se você olhar para o São Paulo com inúmeros problemas, você sabe exatamente como o São Paulo vai se comportar em campo. 3 zagueiros, 3 meio-campistas. Os alas que apoiam bastante. Os alas que apoiam bastante. O time tem uma forma de jogar. Ele não pode mudar muito porque ele praticamente não tem jogador, né? Ele tem que recorrer à base para preencher o banco de reservas porque ele não tem jogador. É um fim de feira. Agora o Corinthians, eu acho que o Dorival já tentou várias situações e o Corinthians não mostra uma consistência coletiva. Fala, Bernardo. O Corinthians decepciona. O Corinthians poderia entregar mais do que entrega. Eu achei assustador o jogo contra o Ceará. De verdade, assim, a falta de imaginação, a falta de poder de criação, sendo que o Corinthians tinha jogadores para fazer isso. O Corinthians jogou com o Garro, jogou com o Memphis, jogou com todo mundo. A tropa de elite estava toda lá. E o Corinthians não conseguia criar porque enfrentou um adversário que se fechou. Quando você enfrenta um time adversário que se fecha, você tem que criar mecanismos para furar esse bloqueio. Isso é treino, isso é jogada ensaiada, isso parte também da intuição do jogador, você sabe disso, um drible numa hora, e aí a movimentação do outro, só que são movimentos coordenados. Corinthians tem isso? Não tem. Não tem. Então o trabalho, para mim, do Dorival é ruim. Eu entendo todo o caos institucional que o cerca, mas para mim é um trabalho ruim do Dorival Júnior no Corinthians.